Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse momento tão importante, né, que a Fabrap se preparou para tirar todas as suas dúvidas. Então, nós estamos hoje gravando esta aula para você que tem curiosidade sobre a formação, para você que de repente não sabe o que é a formação, tem algumas dúvidas, que é muito comum, né? Muito comum, dúvidas elas surgem mesmo, fazem parte, mas quando as dúvidas elas surgem em relação a qualquer assunto, a gente precisa então buscar o conhecimento. E pensando nisso, então, a Fabrapse decidiu disponibilizar essa aula para você que tem dúvida, para você que não sabe o que é. Então, hoje você vai conhecer, até mesmo para você que vê anúncios da Fabrapse, né, que recebe anúncios aí no seu celular, enfim, falando sobre a Fabrapse, e de repente surge uma dúvida porque você não sabe o que é. Então, hoje nós estamos aqui para fazer essa apresentação para você, certo? Então, seja muito bem-vindo a esse momento, a esse tour que nós vamos fazer tirando todas as dúvidas necessárias. Então, vamos lá. Gente, hoje nós vamos fazer para vocês a apresentação, né, da nossa formação em terapeuta cristã, né? Quem já me conhece, eu me chamo Jucimara, faço parte da equipe de professores da Fabrapse e estou aqui hoje, então, para dividir com vocês esse momento e nós compartilharmos algumas dúvidas. Então, gente, falando hoje sobre a formação terapeuta na abordagem cristã. Então, sejam muito bem-vindos. Antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero apresentar para você, né, a equipe da Fabraps. Então, quem, quem nós somos? Então, as pessoas sempre perguntam, quem é o diretor, quem é a diretora, quem é o responsável? Então, para você que não conhece, a Fabraps é uma instituição, eu sempre digo, comprometida com o seu futuro, é uma instituição séria, os nossos cursos são reconhecidos, temos bastante alunos, mais de 1.000 alunos já formados. Então, para você que de repente ainda não conhece os responsáveis da Fabrapse, eu quero apresentar para você. Nós temos o nosso diretor, né, que é o Dr. Márcio Américo, que é o diretor-geral, coordenador geral da Fabrapse. Depois nós temos a nossa secretária-geral, né, que é a Brígida Graciela, né, para quem ainda não conhece. Nós temos também o nosso procurador institucional, né, que é o doutor Almir, e nós temos a nossa coordenadora de curso, que é a doutora Marilda. Então, isso é muito importante você saber, né? A gente precisa explicar, porque às vezes as pessoas, elas recebem um anúncio e acham que, é uma escola qualquer. Não, gente, nós já temos alguns anos, né, de estrutura dessa escola, nós já temos alguns anos que a Fabrapse vem formando alunos, tá? Os nossos cursos são reconhecidos, e hoje eu estou apresentando para você, então, a diretoria que compõe a administração da Fabrapse, tá? Diretor Márcio Américo, secretária-geral Brígida Graziella, o procurador institucional doutor Almir, a coordenadora de cursos, doutora Marilda. Então, você já sabe que a Fabrapse não é uma instituição qualquer, mas é composta por uma equipe de profissionais sérios, tá? Aí depois nós temos polos também. O que que seria polos? Além da nossa sede, né, que é composta por essa equipe de profissionais que eu te apresentei, nós também temos polos em outras cidades, tá? Então a nossa sede hoje, ela está situada em Taubaté, mas aí nós temos outros polos e nós temos aqui algumas das nossas diretoras de polo, né? Nós temos a Mércia, temos a Fernanda, temos a Eliette. Então, eu estou trazendo tudo isso para vocês entenderem que a nossa escola é uma escola séria. Depois, nós temos doutores e professores, né? Nós temos a Sandra Lopes, nós temos a Marilda Paula, né? Tem eu também, Gilcimara Januário, e temos a Mércia Cristina Anacleto de Almeida. Então, aqui nós temos o quadro dos nossos professores e doutores, gente, lembrando que nós estudamos, nós nos capacitamos, nós também somos profissionais da área. Primeiro nós nos habilitamos para depois nós atendermos você. Então é importante vocês saberem, porque quando alguém perguntar para você, o que que é a Fabrapse, quem trabalha lá, quem são os diretores, quem são os professores, você já tem uma resposta certa
para você dar para essa pessoa, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a grade de formação de terapeuta cristã, né? O que que você vai aprender nessa formação? Antes de nós entrarmos aqui, eu gostaria de compartilhar algumas coisas para você. Muitas pessoas não sabem o que significa o termo terapeuta cristã. E algumas pessoas perguntam, por que que é terapeuta cristã? Né? Por que que é terapia cristã? Então, vamos lá, gente, para vocês entenderem. O termo terapia cristã, ele é usado justamente para deixar a forma de enxergar o mundo e que guiará o processo terapêutico. Então, quem procura essa abordagem, por exemplo, cristã, geralmente deseja associar cuidado da mente do ser humano ao cuidado da alma, tá? Garantindo que os conselhos e direcionamentos do profissional não entrem em conflitos com a fé. Então, por isso que nós chamamos de terapia cristã, tá? É usado justamente para deixar claro essa cosmovisão, ou seja, a forma de enxergar o mundo, né? Então, é isso que vai guiar esse processo. Então, repetindo, geralmente quem procura essa abordagem, geralmente deseja associar o cuidado da mente ao cuidado da alma. Por que que é cristã? Porque trabalha a mente, que a terapia trabalha a mente, e o lado cristão trabalha a alma, certo? E isso é necessário para quê? Para que o profissional não entre em conflitos com a sua fé no momento em que ele estiver atendendo. Então, vamos entender rapidinho por que que nós chamamos de terapia cristã, tá? Essa é uma pergunta que já fizeram para mim, fazem para os diretores, fazem, né, para a coordenação da escola. Então, deixa eu explicar para vocês por que que nós chamamos de terapia cristã, por que que é conhecido como terapia cristã. O nome, gente, serve como uma identificação de valores. Então, por exemplo, na psicologia tradicional, o terapeuta ele deve ser neutro em relação à religião. Na terapia cristã, essa neutralidade dá lugar a uma parceria intencional com a fé, ou seja, na psicologia, tá? Eu sou formanda em psicologia, sou graduanda em psicologia e eu sei que na psicologia tradicional a gente precisa ser neutro em relação à religião. Agora, quando você tem uma especialidade em terapia cristã, essa neutralidade dá lugar a uma parceria intencional com a fé, ou seja, você pode trabalhar a mente e você pode também abrir um espaço para agregar a questão da fé. Por isso que nós chamamos de terapia cristã, né? Chama-se assim por quê? Porque o profissional utiliza, alguns profissionais, por que que nós chamamos? Porque alguns profissionais, né, sejam ele de qual religião ele for, eles preferem utilizar alguns conteúdos bíblicos e os princípios, muitas das vezes, do cristianismo, né? Então, como a graça, o perdão, a redenção e a sabedoria de Deus, soberania de Deus, né, como a base ética, né, moral e antropológica também, para entender o sofrimento humano e propor um caminho de cura. Então, é por isso, no processo psicoterapêutico, nós não tratamos religião, a gente precisa ser neutro, o psicólogo ele precisa ser neutro, o psicanalista precisa ser neutro. A partir do momento que ele tem uma especialização em terapeuta especialista na área cristã ou terapeuta na abordagem cristã, se abre uma oportunidade e ele pode, então, agregar a fé, respeitando, claro, né, a religião, o tempo, o momento, as demandas do seu paciente, mas ele é apto, então, para trabalhar a mente agregada à fé, né? E aí as pessoas perguntam qual a diferença para a terapia comum. Então, qual a diferença da terapia cristã para a terapia comum? Então, a diferença não está na estrutura da sessão, que dura o mesmo tempo e envolve o diálogo. Então, assim, um terapeuta cristão e um terapeuta sem ser cristã, enfim, ele segue as mesmas diretrizes, né? A sessão, independente de ser cristã, de ser uma terapeuta, de ser uma terapia tradicional, enfim, independente de qualquer coisa, gente, o tempo é o mesmo e envolve o diálogo, tá? A forma do atendimento, ela é a mesma, tá? Nem na quebra de sigilo, né? Que permanece absoluto, mas sim em três pontos principais. Então, assim,
É a mesma coisa, a quebra de sigilo não pode acontecer. As diretrizes, né, da terapia cristã segue a mesma diretriz de uma terapia normal. E aí, a gente tem algumas questões que eu quero trazer para vocês. Então, a diferença não está na estrutura da sessão, tá? Nem na quebra de sigilo, porque não pode, mas está sim em três pontos principais. Então, quais são os pontos que diferenciam uma da outra? Primeiro, a visão do ser humano. Enquanto a psicologia, né, secular, por exemplo, ela enxerga o homem sobre vertentes estritamente biológicas, sociais e psicológicas, a abordagem cristã, ela acrescenta a dimensão espiritual, ou seja, o homem como corpo, mente e espírito. Então, assim, esses são os pontos que diferenciam. Outro ponto, a origem e solução do conflito, por exemplo. Além de olhar para traumas de infância, desequilíbrio clínico, né? Considera-se também como um afastamento de Deus, a culpa espiritual ou a falta de perdão que afeta as emoções. Então, a oração e a leitura bíblica podem ser usadas como ferramentas terapêuticas, complementares e suporte, ou seja, outro ponto que diferencia aqui na abordagem cristã, o terapeuta, em concordância com o seu cliente, com o seu paciente, ele pode trazer para a sessão algumas questões relacionadas à fé daquele cliente, como, por exemplo, né, um afastamento de Deus, uma culpa espiritual, uma falta de perdão. Então, a terapia cristã, ela abre um caminho para esses pontos. Ela abre uma abertura para esses questionamentos, para esse tipo de tratamento. Ou seja, ela envolve, então, a questão da fé, ela do corpo, da mente e do espírito. Então, por isso que chama a terapia cristã, porque geralmente você que já ouviu falar ou já passou por um processo psicológico, você sabe que na psicologia a gente precisa ser neutro em relação à religião. Já na terapia cristã, o profissional ele tem liberdade, em concordância com o seu cliente, com o seu paciente, de entrar nessas questões. Outra questão importante também, que diferencia a origem e solução dos conflitos. Por quê? Além de trabalhar os traumas, né, como eu falei, de infância ou desequilíbrio químico, né, considera-se também como um afastamento de Deus, foi o que eu falei, a origem da resolução dos conflitos. Outro ponto, objetivo final. O foco vai além do alívio dos sintomas ou da busca pela felicidade individual. Por quê? Porque busca-se o amadurecimento emocional alinhado ao caráter de Cristo e ao próprio divino, ou seja, na terapia cristã, isso não quer dizer que você vai trabalhar isso, que você tem que trabalhar isso, porque a terapia, ela segue as mesmas diretrizes, é um padrão, entendeu? Mas quando você tem a especialização, ou quando você escolhe pela, não, eu quero ser terapeuta, mas na abordagem cristã, você tem como se fosse um caminho a mais. Tá? Porque o foco da terapia qual é? É alívio dos sintomas, é a busca pela felicidade individual, né? É a busca pelo amadurecimento emocional na terapia normal. Mas quando a terapia é cristã, além do alívio de sintomas, de busca pela felicidade individual, busca do amadurecimento emocional, né? Esse tratamento na terapia cristã, ele está alinhado ao caráter de Cristo e ao próprio divino. Tá? Então, é como se assim, eu sou terapeuta, eu sigo todas as diretrizes, certo? Ok, com horário, com tempo, com setting, enfim. Eu sou terapeuta cristã, eu sigo as mesmas diretrizes, porém eu tenho uma porta a mais, podemos dizer assim, eu tenho uma opção a mais, que é agregar, né, o conteúdo relacionado à fé. Então, é isso. Mas você também pode ser um terapeuta cristã e você pode também atender dentro das diretrizes sem usar o contexto da fé e da religião do seu paciente. Aí vai muito da sua conversa com o seu paciente e o respeito pelo seu paciente. E aí, gente, quem pode realizar essa formação, né? A resposta para essa pergunta, muitas das vezes depende do nível de atuação que a pessoa deseja, né? É ter clínica pastoral, então existem caminhos diferentes no Brasil. Então, assim, quem pode, eu já sou psicóloga, mas eu quero fazer uma terapia, uma formação em terapeuta cristã. Posso? Pode, né? Quem pode fazer? Graduados em psicologia pode fazer, psicanalistas pode fazer, né? Graduado, por exemplo, psicólogos graduados em psicoterapia cristã.
É aquele psicólogo que busca especialização na área cristã, né? E a mesma coisa na terapia comum e na psicanálise também. Então, qualquer pessoa, hoje em dia, no Brasil, dentro de uma escola séria, né, reconhecida, curso sério e reconhecido, pode fazer parte dessa formação, né? Líderes e pastores também. Então, é um campo aberto, tá? Para quem entende o seu chamado dessa forma, pode atuar. E aí, na nossa formação, vem a dúvida, né? O que que eu aprendo nessa formação? Então, vamos lá. Na nossa formação, né, essa é a nossa grade da formação em terapeuta cristã. Então, nós temos a unidade um, né, que está relacionada à terapia cognitiva comportamental. O que que é terapia cognitiva comportamental, né? Então, o aluno vai aprender o que é a terapia cognitiva comportamental, fundamentos da terapia comportamental, fundamentos da terapia cognitiva, mitos e esclarecimentos. Então, aqui está a nossa grade, né? Ah, o aluno viu lá o anúncio, eu quero estudar, eu quero me formar em terapeuta cristão, o que que eu vou aprender? Então, na nossa primeira unidade, unidade um, você aprende o que é terapia cognitiva comportamental, fundamentos da terapia comportamental, fundamentos da terapia cognitiva, mitos e esclarecimento, a unidade um. Então, você vai ter lá todo o material explicando esses pontos que eu acabei de pontuar para você. Essa é a nossa primeira unidade, gente. Então, assim, você vai ver que a gente tem unidade 1, unidade 2, unidade 3, a gente tem todas as unidades. Então, às vezes o aluno abre lá a unidade 1, mas é só isso de material? Calma, não. Então, você explorar a plataforma. Terminou a unidade 1, né, relacionada à terapia cognitivo comportamental, você vai para a unidade 2. Aí, na unidade 2, você vai aprender sobre processo terapêutico. Ah, e o que que eu vou aprender? Quais são os assuntos? Qual é o conteúdo programático? Na unidade 2, o aluno aprende componentes do processo terapêutico, conceitos básicos, estrutura das sessões, papel do terapeuta, relação terapêutica, objetivos e metas das terapias, tarefas de casa das intervenções terapêuticas, técnicas cognitivas e comportamentais e término ou alta da terapêutica, certo? Término ou alta terapêutica. Então, unidade um, unidade 2. Depois nós temos a unidade 3. O que seria a unidade 3? O aluno vai aprender na unidade 3 atendimentos terapêuticos, né? Atendimento terapêutico de criança e adolescente, porque afinal de contas você está se tornando um terapeuta, né, na abordagem cristã. Então, uma formação em terapeuta completa, ela tem, você vai aprender como atender todos os públicos, criança, adolescente, adulto, a não ser que você faça uma terapeuta especialista em mulheres. Aí o foco vai ser no universo feminino. Mas aqui nessa formação, na unidade 3 você vai aprender sobre atendimentos terapêuticos. Atendimento terapêutico de criança e adolescente, atendimento terapêutico de adulto e idoso, atendimento terapêutico de família, atendimento terapêutico de noivos e casais, atendimento terapêuticos de grupos e empresa. E aí são vários nichos, porque aí depois você pode também escolher uma especialização. Ó, já fiz o terapeuta cristã, quero especializar em mulheres, nós também temos essa formação. Ai, quero me especializar em famílias. Aí você entra em contato com a escola e aí você faz uma especialização. A princípio, é o que você aprende. Então, você sai, porque que você aprende todos esses atendimentos terapêuticos, porque você sai apto para atender todos os nichos. Aí eu quero atender criança, você pode, quero atender mulheres, você pode, quero atender homens, você pode. Aqui na formação em terapeuta cristã, você aprende todos os tipos de atendimentos terapêuticos para todos os nichos. Depois nós temos a unidade 4, tá? Que é o coração da formação. Os tipos de transtornos. Transtornos, aí o que, que o aluno aprende na unidade 4? Transtorno tratado pela terapia cognitiva comportamental, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, fobia específica, fobia social, estresse pós-traumático, transtorno do obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de humor, transtorno afetivo bipolar, depressão e dismitia. Então, a unidade 4, né, que é o coração da formação, você já vai aprender a entender os tipos de transtorno que aquele paciente apresenta.
Não para aí, gente, porque a nossa formação ela é bastante completa. Então, nós temos a unidade 5. O que que o aluno aprende na unidade 5? Ética do terapeuta. Atender com ética do profissional, atender com delicadeza e clareza, entender, por exemplo, utilizando ferramentas adequadas, entender com trajes adequados, atender com trajes adequados e atender em ambientes adequados. Porque a ética é o caminho principal. Então, antes de se tornar um terapeuta, você precisa entender qual é a ética da sua profissão. Porque um verdadeiro profissional não é aquele que vai lá, estuda e tem um diploma, é aquele que segue as diretrizes e principalmente a ética. Todo terapeuta, toda formação precisa se seguir uma ética. E na unidade 5 a gente frisa bastante sobre o atendimento com ética, tá? Vai desde a ética da profissão a éticas de ambiente adequado, como eu citei. Depois nós temos a unidade 6. O que que a unidade 6 apresenta? Qual é o conteúdo programático? O que que o aluno aprende quando ele vai para a unidade 6? Processos terapêuticos de situações especiais. O que seria o processo terapêutico de situações especiais? Atendimento terapêutico no luto, você vai aprender como atender aquele paciente que está em luto. Atendimento terapêutico no pensamento suicida, você vai aprender como atender aquele paciente que de repente está apresentando comportamento e pensamento suicida, atendimento terapêutico na melancolia, aquele paciente melancólico, você também vai aprender a atender atendimento terapêutico na tanatologia, você vai aprender também, e atendimento terapêutico do medo, fobia e traumas. Porque cada paciente apresenta uma situação. Então, aqui na unidade 6, você vai aprender a identificar, e aí, de repente, aquele paciente chega, apresenta muitas questões, e você percebe que a questão dele é um luto. Então, você, na unidade 6, você vai aprender a atender paciente em luto, e assim sucessivamente falando nas outras questões. Aí nós temos a unidade 7, processo terapêutico para inclusão. Gente, na unidade 7, você aprende acompanhamento terapêutico de crianças com TEA, processo de intervenção, acompanhamento de idoso, processo de intervenção, acompanhamento de déficits físicos, né, e processo de intervenção, acompanhamento de doentes acamados e processo de intervenção. Então, gente, é muito bem completa essa nossa formação. Depois nós temos a unidade 8, que é as técnicas da neurociências. Na unidade 8 você aprende terapia do sono, terapia da autoimagem, terapia da compulsão alimentar, terapia das dores da alma. Então, olha para vocês verem como é interessante, como é uma formação completa, né? Nós estamos falando de uma instituição séria, hoje regulamentada, dentro das normas exigidas por lei. E aí nós temos a unidade 9, processo de aconselhamento cristão, né? Porque aí lembra que eu falei para vocês que no começo aí, de repente, você quer atender, né? Unindo o atendimento da mente com a alma, com a fé. Nós temos a unidade 9, aconselhamento cristão, aconselhamento para cura de traumas religiosos, aí já entra a questão de você atender usando, né, o profissional com a fé. Nós temos aconselhamento para a cura de traumas religiosos, nós temos aconselhamento para a cura emocional, nós temos aconselhamento motivacional para mudanças de comportamento também. E aí nós temos na unidade 10 atendimento terapêutico do dependente, atendimento terapêutico para dependente de álcool, para você que gosta dessa questão também, dependente químico, atendimento terapêutico para dependente de drogas ilícitas, atendimento terapêutico para a família do dependente. Então, gente, você pode escolher o nicho que você quiser, né? Você se forma com toda essa bagagem, com todas essas abordagens, e você pode atender. Ah, eu quero atender dependentes químicos. Ótimo, você está habilitado para isso após a formação. Ah, eu sou um pastor, eu sou um líder religioso, então eu quero só trabalhar com aconselhamento de trauma, aconselhamento de cura emocional. Posso? Pode, você é apto dentro da lei, a partir de que você passa para a formação, você é apto e está respaldado em lei para você exercer. E aí, gente, o que que é legal na Fabrapse? Quando eu falo que a Fabrapse é uma escola comprometida com o seu futuro, gente, realmente a Fabrapse é uma instituição comprometida com o seu futuro e que sempre pensa no melhor para você. Então, vamos lá, nós temos na unidade, nós temos de bônus, tá? Porque a gente não para só na formação.
Então, quando você vai lá, faz a sua matrícula, né, e opta por se inscrever, se matricular no curso, você não vai ganhar só a formação em terapeuta cristã. A Fabraps também te dá de brinde bônus, tá? Então, vamos lá. Quais são os bônus? Daí, na unidade 11 entra os bônus. Nós temos terapia, ou melhor, nós temos na unidade 11, né, que é terapia e o discipulado bíblico, né, importância terapêutica bíblica, neurociências e importância da oração e motivação bíblica. Daí chegou na unidade 11. A partir da unidade 12, nós temos o super bônus. Aí você vai começar na unidade 12 e estudar o bônus que você vai ganhar. Quais são os bônus, né? Terapia e discipulado bíblico, qual é a grade prática, né? O que que tem de bônus aqui? Então, grade prática terapêutica, bônus, então, práticas em psicologia da saúde, olha que legal. Nós temos projeto de vida do terapeuta, terapia prática com análise de casos, terapias práticas e aconselhamento cristão, terapia prática, né, contra desafios comuns, terapias práticas em situação de crise, ferramentas de práticas terapêuticas, abordagem de intervenções terapêuticas, terapia prática na dependência química, terapia prática em saúde mental, práticas na ambientação digital e bônus, né, como fazer o seu primeiro atendimento. Então você percebe que a formação não é algo qualquer, tá? Não é um cursinho qualquer, nós temos uma formação bem completa, né? Então, você terminou ali as suas aulas, você tem o bônus que a Fabraps te dá. E dentro do bônus da grade de práticas terapeuta, você vai aprender na prática tudo isso que eu falei para você, na prática sobre psicologia da saúde, na prática sobre projeto de vida. Então, isso é muito importante, tá? Lembrando que nós estamos tirando as suas dúvidas. Ah, e aí para por aí? Não, gente, nós temos o bônus, né, de número 2, que é outro super bônus que a Fabraps também oferta para você, que está na unidade 3, que é aí qual seria a grade curricular? Cursos de formação básica em teologia, além da formação em terapeuta cristã ou cristão, você ainda recebe práticas terapêuticas que eu te mostrei no bônus 1, e não para só por aí. Nós temos o bônus também de número 2, né? E aqui que é o curso de formação em teologia. Então, o que que você vai aprender, né, nessa formação em teologia? Lembrando que são 3 certificados que você vai levar. Então, o segundo bônus você vai aprender bibliologia, introdução geral à Bíblia, teologia própria, né, a doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, doutrina dos anjos, homem e pecado, doutrina da salvação e da igreja. Você vai aprender também escatologia, que é Apocalipse, hermenêutica e homilética, né? A arte de preparar e pregar um sermão. É muito legal, porque de repente você quer agregar a sua o seu atendimento à questão da fé, religiosidade, enfim, você tem o bônus que te dá um respaldo também. Então, é uma formação muito completa para quem quer se tornar um simples terapeuta e para quem quer se tornar um terapeuta com uma abordagem a mais, que é a abordagem cristã. E aí nós temos a atuação do terapeuta cristão. Então, como terapeuta cristão, você deve atuar em diversas áreas, né? Levando acolhimento e transformação com base em princípios da fé cristã. E aí veja algumas possibilidades. Aonde eu posso trabalhar como terapeuta cristão? Consultório particular ou online? Pode, né? Você pode realizar atendimentos presenciais ou virtuais a pessoas que buscam apoio emocional, orientação espiritual e superação de traumas, conduzindo a um trabalho personalizado, ético e discreto. Você pode trabalhar em consultório particular ou atender de forma online, sim. Posso trabalhar em igreja e ministério? Pode, gente. Né? Contribua para o fortalecimento emocional e espiritual de membros, líderes e famílias, oferecendo um serviço terapêutico alinhado à fé cristã. Posso montar um grupo de apoio, trabalhar com um grupo de apoio? Pode. Líderes, encontros para individuais, líderes, encontros para indivíduos que enfrentam desafios com ansiedade, depressão, conflitos familiares ou relacionamento fragilizado, promovendo um espaço seguro de escuta, cura e restauração. Então, gente, como terapeuta cristã, você pode, ou terapeuta na abordagem cristã, você pode atuar em consultório particular, sim, você pode abrir o seu consultório, o seu espaço terapêutico, você pode
atender de forma online, você pode atuar em igrejas e ministério, como você pode também trabalhar com grupos de apoio, né? Como terapeuta cristão, você pode atuar em diversas áreas, como a gente já falou. Instituições sociais também pode, né? Atue em ONG, né? Abrigos ou centros comunitários, auxiliando pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E pessoas que se reconectam com a identidade, né? Dignidade e propósito de Deus também, né? Então você pode trabalhar em ONG. Cursos e workshop também você pode promover, por exemplo, compartilhe os seus conhecimentos por meio de palestra, né? Você pode dar palestra, treinamentos e rodas de conversa, impactando outras pessoas que também desejam servir e transformar vidas, né? Mentorias individuais, você pode oferecer um acompanhamento contínuo, né, a quem busca crescimento pessoal, espiritual, auxiliando, por exemplo, na superação de barreiras emocionais e no desenvolvimento de uma vida mais plena, né? Então, assim, gente, lembre-se, né? O seu trabalho como terapeuta cristão é uma resposta divina para muitas vidas que anseiam, né, por cura, que anseiam por direção. Então, a sua missão, ela aqui nessa formação, ela vai unir técnica, escuta sensível e fé em um chamado que vai transformar vidas. Então, é muito importante, né? Se você tinha dúvidas, agora nós estamos esclarecendo para você. Aí vem a questão: tem certificado? Sim, temos certificado. Como eu falei, a Fabrapse é uma instituição séria, comprometida com o seu futuro, tem certificado, tem certificado. Como funciona? Sobre o certificado e a carga horária. Então, 300, você vai receber um certificado contendo 320 horas práticas, de práticas terapêuticas, né? Você vai aprender a fazer o atendimento terapêutico, que é o bônus. Então, o primeiro certificado de 320 horas é o certificado de práticas terapêuticas. Depois você vai receber um certificado de 180 horas de teologia básica, tá? E depois você vai receber o certificado de 920 horas da formação de terapeuta cristã, ou seja, os três, você vai ter três formação em uma. Você vai se matricular para a formação em terapeuta cristão ou cristã. Dentro dessa formação, você vai ganhar formação em práticas terapêuticas e vai ganhar formação em teologia, ou seja, você vai receber três certificados, certo? Qual o tempo, gente? Questão de tempo. A gente precisa estudar, vamos e venhamos. Ninguém abre um curso hoje, faz tudo hoje e amanhã já se forma. A gente precisa estudar. Então, a Fabrapse, pensando, porque a gente entende que tem pessoas que já dominam o assunto, e às vezes tudo que você precisa é de mais técnica. A nossa formação era, na verdade, de 8, então a coordenadora transformou em 4, eram 8 meses, tá? Mas a nossa coordenadora da nossa instituição, ela transformou em 4, né? Porque eles tinham aula de 15 em 15 dias, então as aulas eram aplicadas de 15 em 15 dias. Então, se você estudar toda semana mais aulas de bônus, né? Em 4 meses você está formado, né? Porque essas aulas foram distribuídas em 120 dias e 4 meses. Então, tá aí, nós já vamos falar sobre valores. Então, agora em apenas 4 meses, mas, gente, estudando, né? A Fabrap se abriu essa exceção para o aluno ter mais contato, né, com o conteúdo programático, com a matéria, mas estudar. Não é abrir, vou abrir aqui, li, quero certificado. Não, precisa se cumprir a carga horária, certo? Então, vamos lá. Aqui um resumo. Então, práticas terapêuticas, né? O que que você vai aprender na prática terapêutica, que é um certificado que você vai receber? Você vai aprender a fazer atendimentos terapêuticos, né? é, Teologia, você vai aprender sobre teologia, e daí nós temos também grupos de Telegram que vocês recebem matérias com mais de 1.000 livros digitais, gente. Esses são os bônus, tá? Então, além das práticas terapêuticas, teologia, ainda a Fabrapse tem um grupo no Telegram, e nesse Telegram você recebe, gente, links, né, para você acessar mais de 1.000 livros digitais. Então, você vai ter mais de 1.000 livros digitais lá para você agregar ao seu ambiente de estudo. Porque às vezes o aluno entra e fala assim: não tem material. Gente, tem material. Entra no Telegram e você vai ver que tem material disponível, tá? E assim, você sabe qual a diferença entre terapeuta, psicanalista, psicólogo e psiquiatra? Então vamos lá. O terapeuta
Guarde isso, porque quem já é o nosso aluno sabe que em várias aulas a gente frisa essa questão. O terapeuta atua no cuidado emocional, escuta ativa e orientação práticas para conflitos, traumas e desenvolvimento pessoal. Tempo de formação varia conforme a instituição, né? Que no caso a nossa, em média, de 4 a 12 meses. Esse é o papel do terapeuta, tá? Então, você pode atuar normal, legalmente, trabalhando com cuidado emocional, com escutativa, com orientação prática para conflito, alma e desenvolvimento pessoal. O psicanalista já é algo mais profundo, trabalha o inconsciente, né? O que seria isso? Ajudando o paciente a compreender padrões emocionais profundos por meio de fala, de escuta clínica, ou seja, o terapeuta, ele trabalha os conflitos emocional, né? Ele atua com cuidado emocional. O terapeuta, ele já trabalha com algo mais profundo, que é o inconsciente do paciente, né? Quando fala inconsciente, é aquilo que o paciente reprime como trauma, né? E acaba se tornando um comportamento padrão. Então, é um pouco mais a fundo. Na psicanálise, ele atua por meio da fala e da escuta clínica. Qual o tempo de formação em psicanálise? Geralmente, de 8 meses a 2 anos, tá? Gente, o psicólogo, qual é o papel do psicólogo? Profissional da saúde mental formado em psicologia, atua com avaliação psicológica, psicoterapia, intervenções clínicas baseadas em ciência. Tempo de formação, 5 anos de faculdade, mais registro no CRP. Então, há uma diferença, né? Psiquiatria, médico especializado em saúde mental, né? Pode diagnosticar transtorno e prescrever medicamento quando necessário. Qual o tempo de formação em psiquiatria? 6 anos de medicina, mais 3 de especialização. Todas as profissões cuidam da mente, mas cada uma tem a sua função, formação e atuação específica, né? Então a gente precisa entender que todos são profissionais, todos trabalham com o ser humano, ah, todos têm uma formação, né? Só precisa se respeitar, né? O terapeuta precisa saber o seu limite, o psicanalista precisa saber o seu limite, o psicólogo precisa saber o seu limite, e o psiquiatra também precisa saber o seu limite. Então, eu sempre costumo dizer que é muito bom a parceria de uma equipe multidisciplinar, porque você é um terapeuta, você trabalha normal, mas vai existir questões que não é para você resolver. Daí você precisa ter a maturidade de procurar o psicanalista tem a maturidade de procurar o psicólogo tem a maturidade de procurar o psiquiatra. Aqui, gente, é uma questão de entendermos sobre os nossos limites, né? Então, assim, é isso que é o importante. Todos são profissionais, tá? Todos são profissionais. E aí a dúvida em relação ao MEC. Importante, gente. Não é sobre MEC, Ministério da Educação, é sobre outro Ministério de Trabalho. Então, nós temos o reconhecimento da Sociedade Psicanalítica, que é a ABRAPSE, parceira da FABRAPSE. Então, na sociedade, você pode tirar-se a sua carteirinha de credenciamento com valores de texto anual, porque isso está em lei, tá? A formação em psicanálise e terapeuta no Brasil, anote isso, gente, porque as pessoas precisam entender isso. A formação em psicanálise e terapeuta no Brasil é considerada um curso livre, ou seja, não é regulamentada pelo MEC, não há exigência do MEC, não precisa ter o selo do MEC, tá? Ou seja, isso significa que não há obrigatoriedade de reconhecimento oficial do Ministério da Educação para que um psicanalista possa atuar legalmente, gente. Então, assim, eu não fiz uma faculdade de psicologia, mas eu fiz psicanálise e falaram que não vale. Hã? Vale sim, se você fez uma instituição séria, né, você está respaldado em lei. Hoje em dia, no Brasil, ser terapeuta, ser psicanalista é uma atuação livre, é uma formação livre, tá? Precisa ser numa escola idônea e correta, mas é livre e você não precisa do reconhecimento do médico. Se você estudou numa escola séria, você tem um certificado, seguiu as diretrizes da escola, tem certificado, está associado, por exemplo, a uma sociedade, você pode atuar
legalmente, tá? Então, assim, essa modalidade é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que está na Lei 9.394/96 e no Decreto 5.154/2004, que permitem a oferta de cursos livres voltados à formação continuada e sem exigência de escolaridade prévia, né? Eu falo que existem profissionais e profissionais, não é o papel, tá, que vai fazer o profissional, e sim o desempenho dele, o estudo dele, o tempo que ele tira para se formar, para estudar, e a dedicação. Então, também, né, além disso, a profissão de psicanalista, ela é reconhecida pelo Ministério de Trabalho por meio da classificação brasileira de ocupação, né, classificação brasileira de ocupação, que é o CBO 2515/50. Isso garante respaldo jurídico para que o profissional formado em cursos livres possa atuar de forma legal, inclusive como autônomos ou por meio de CNPJ. Então, a Constituição Federal também reforça esse direito no artigo 5, que assegura o livre exercício profissional desde que atendidos os requisitos legais. Né? Então, assim, portanto, gente, não é necessário o selo do MEC, porque a pessoa às vezes entra em contato e pergunta: tem um selo do MEC? E aí a gente diz assim: não tem um selo do MEC, a pessoa já desclassifica a instituição, né? Como se fosse algo incerto, não fosse uma instituição séria. Então, assim, vocês precisam entender como funciona, tá? Não é necessário o selo do MEC para atuar como psicanalista ou como terapeuta. Se alguém diz para você que é mentira, não é. O que importa é que a formação seja séria, com professores qualificados e respaldo da instituição reconhecidas pelo setor como conselhos ou associações de psicanálise. Então, isso garante tanto a legitimidade do profissional quanto a qualidade do atendimento oferecido. Né? Então, assim, dúvidas sobre a carteirinha. A carteirinha, o que é a carteirinha, né? E a credencial. Carteirinha e credencial, ela é opcional. Você não é obrigado a ter, porque você já tem a certificação. Mas, se você quiser, você tem a opção de pedir a carteirinha para a instituição, sim. Porém, é pago à parte, gente. Por quê? Porque você está se tornando um associado ao conselho da categoria da área de terapeutas ou psicanalista. Então, a carteirinha, ela diz respeito à associação, né? Não, eu sou afiliada a uma associação, né? Sou afiliada ao conselho da categoria de psicanalista ou de terapeuta. Então, a carteirinha, ela te dá esse respaldo, tá? Mas não é obrigatório. Agora, caso você queira, aí você tem que entrar em contato com a instituição e pesquisar como funciona, porque são valores à parte que você paga anualmente, né? O que de fato forma o terapeuta ou psicanalista, né? É o próprio certificado. Então, não é a carteirinha. As pessoas falam, tem carteirinha? Sim, temos carteirinha, se você quiser se tornar um sócio. Mas o que vai te dar respaldo, te formar em um terapeuta ou um psicanalista de verdade, é o próprio certificado que você recebe. E aí, sobre o acesso à plataforma, né? O aluno recebe o acesso à plataforma do aluno, você se matriculou, né? Pagou a gente não tem taxa de matrícula, mas o aluno se matriculou, se inscreveu, pagou a primeira mensalidade, o aluno já recebe um acesso à plataforma do aluno com login e senha, com link, né, da web ou aplicativos, né, que acessa as aulas de forma que acessa as aulas da formação em terapeuta. Então, se matriculou, está tudo certo com o pagamento, né? Você, com a primeira mensalidade, você já tem aí, então, acesso à plataforma com login, senha e com link, né, ou aplicativo, que vai te levar a acessar as aulas da formação. Dúvidas se tem prova? A prova. Então, nós não chamamos de prova, gente. Nós temos o que nós chamamos de fórum valendo notas. O que seria isso? Sistema de trabalho onde o aluno responde a pergunta da professora e envia. Ah, e tem prova avaliativa quando tem que tirar. Não, nós não trabalhamos com sistema de prova, nós trabalhamos com sistema de fórum valendo nota. O que seria o fórum? É um trabalho que o aluno precisa fazer, ele responde as perguntas e envia para a professora, tá? Que é o meio da professora também avaliar e entender que o aluno estudou e de vocês também aprenderem, né, gente?
Aí, sobre o tempo de investimentos, né? Aí nós temos, só hoje, enquanto estiver assistindo esse vídeo, você pagará 50%. Então, hoje nós estamos com essa promoção, né? Para você que está assistindo esse vídeo chegou para você agora, você que se interessou. Para você que está assistindo hoje esse vídeo, nós estamos com uma promoção, você paga 50%. Você tem 50% de desconto na formação de terapeuta cristã. Gente, você vai ter 50% de desconto, tá? Na formação de terapeuta cristã, lembrando que além da formação, você leva mais 3 certificados, que são certificados, né, do bônus que a Fabrap oferece para você. Então, com 50% de desconto, você se forma em terapeuta, né? Você adquire a sua formação em terapeuta com um certificado, né, válido e reconhecido, respaldado em lei, mais certificado de práticas terapêuticas, que é onde você vai aprender a atuar clinicamente falando, e atuar clinicamente falando, consultório, enfim, e ainda o bônus de teologia para você que quer unir o conhecimento, o atendimento à fé. Então, para você que está assistindo, né, esse vídeo hoje, você tem 50% de desconto. Gente, corre, entra em contato com os polos, entra em contato com a instituição e não perca essa oportunidade, tá? Vamos lá. Aí, sobre o tempo de investimento, então. O tempo de investimento pode ser, porque a gente aqui é um investimento, tá? Eu, particularmente, tenho formação em psicanálise, neuropsicanálise, terapeuta especialista em mulheres, sou graduanda em psicologia. Então, vamos lá, gente, é a área que mais cresce. Então, hoje em dia, depois da pandemia, o adoecimento mental, psicológico, enfim, foi algo assim que tomou conta, né, da população. Então, as pessoas, elas têm adoecido muito, o cliente procura um psiquiatra, o psiquiatra diz, olha, vai fazer uma terapia. Então, é um investimento, gente. Então, e é o investimento que você está fazendo em você. Você está investindo em uma profissão. Então, como pode ser feito o investimento? Ah, como que eu posso pagar? Então, nós temos a opção de boleto ou Pix mensal, que sairia 4 parcelas de R$ 90, tá? Gente, aí segue o calendário acadêmico, em 4 meses você termina. 4 meses, 4 de 90, tá? Em 4 de 90, para você que fechar hoje, você paga 4 de 90 e você, em 4 meses, nesses 4 meses, você já tem o seu 6 certificado. Nós temos a opção à vista, com 50% de desconto, gente, de 720 por 360, com acesso total à plataforma do aluno. Na primeira opção, eu quero pagar no boleto ou no Pix, ok. As aulas, elas são liberadas, a plataforma é liberada conforme as mensalidades vão sendo pagas, ok? Pagou a primeira, liberou. Segunda, liberou. Então, você tem 4 meses, né? Daí, durante esses 4 meses, estando certo com a mensalidade, né? Você acompanha todas as aulas, você já tem direito ao certificado. Fazendo à vista, a gente tem aqui algo que é importante, porque às vezes o aluno tem mais tempo. Não estou trabalhando, vou me dedicar à formação. Eu quero pagar à vista porque eu quero estudar mais. Pagando à vista, o conteúdo total, tá, da formação é liberado para você. Pagando à vista, pagando em 4 parcelas no boleto ou Pix mensal, tá? De forma gradual. Então, libera, pagou a primeira, libera, pagou a segunda, agora à vista não. Aí eu quero pagar à vista, então você pagou à vista, você já tem todo o conteúdo já liberado. Eu terminei em menos de 4 meses, mas eu estudei de verdade. Aí você entra em contato com a instituição, conversa com a diretora, e se ela perceber que realmente você seguiu as diretrizes, você pode até conseguir um pouco antes a sua formação. Aí nós temos a forma de cartão, também no cartão, gente, sai um preço super acessível. Gente, qual a formação que você ganha todos esses bônus, todos esses certificados e paga R$ 37,20 por mês? Difícil, né? Então vamos lá, olha, para você que está nos assistindo hoje, acompanhando essas informações hoje, você pode parcelar até 12 vezes de 37,20 no cartão, e aí podendo o aluno terminar antes, assim que assistir na íntegra os vídeos da aula. E é o que eu falei, pagou no cartão, pagou à vista, foi tudo liberado. Olha, eu terminei antes dos 4 meses. Entra em contato com a instituição e a instituição pode, percebendo que é uma verdade, a instituição pode até liberar o seu certificado antes, né? Então, nós temos boleto, Pix, cartão, você consegue dividir em quantas vezes quiser,
né? Lembrando que no cartão a gente tem os juros, né, da maquininha, né, da empresa da administradora do cartão, mas, gente, é super baixo. Eu digo que vale a pena, porque o retorno é muito bom. Né? Lembrando que fazemos boletos agendados também. Então, ó, eu quero fazer a matrícula hoje, mas eu não tenho como pagar hoje, eu tenho como pagar dia 30 do mês. Ok, nós fazemos boletos agendados para a data que você escolher. E aí, você pagando a primeira, a gente realiza sua matrícula fica pronta, aí na data que você escolheu, você paga a primeira, você já recebe acesso às aulas, né? Sendo assim, o boleto agendado, você receberá acesso ao grupo de alunos e já garante 50% de desconto, né? Mesmo no boleto agendado, né, você vai ter acesso às aulas quando você pagar a primeira. Porém, realizando a matrícula no boleto agendado, você já garante o acesso ao grupo de alunos e os 50% de desconto, certo? Então, sobre matrículas e dúvidas, né, procure o diretor, né, a qual enviou o vídeo de apresentação, né, essa será a sua diretora. Então, a pessoa que te enviou esse vídeo, entre em contato com ela, procura a diretora qual enviou o vídeo de apresentação. Essa vai ser a sua diretora que ficará responsável em tirar dúvidas caso você precise. Então, sempre obedecendo ordem de chegada e aguardando até que ela te atenda, tá, gente? Ela te enviou o vídeo, entre em contato com ela, olha, eu tenho interesse, quero participar, quero me formar, quero realizar minha matrícula, ótimo, né? Ela vai estar disponível para tirar a sua dúvida, só que como a demanda é grande, a procura é grande, a gente pede para você ter um pouquinho de paciência, né? Obedecendo a ordem de chegada e aguardando até ela te retornar. Ficou alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida, procure a sua diretora, tá? E diga: olha, eu fiquei com alguma dúvida, eu quero tirar minhas dúvidas. Tire as suas dúvidas e garanta hoje mesmo o valor com 50% de desconto. Então, assim, esse vídeo ficou bem explicado para vocês, né? A gente trouxe esse vídeo com clareza para você entender aonde é que você está se matriculando, aonde é que você está investindo, em que você está investindo. Mas, assim, se mesmo assistindo esse vídeo você teve alguma dúvida, a gente procure hoje mesmo a sua diretora e tire a dúvida para você não perder o desconto, 50%, porque nós estamos com desconto de 50%. Mas a nossa diretora abriu essa exceção, deu a louca na nossa diretora, na administração da Fabrapse, né? E como a Fabrapse está comprometida com o seu futuro, eles decidiram, então, abrir esse descontão, mas é por tempo limitado. Então, não espere para amanhã. Recebeu o vídeo, assistiu, tenha certeza que é isso que você quer, entre em contato com a sua diretora e diz: olha, já quero fazer hoje, porque eu assisti no vídeo que é só hoje o desconto. Não perca essa oportunidade. Certo, pessoal? Então, nós estamos chegando aqui. Gente, é assim importante, né? Essa formação foi desenvolvida para homens e mulheres que desejam unir fé, conhecimento e propósito, tornando-se instrumento de acolhimento, orientação e transformação na vida de outras pessoas. Então, ao longo dessa jornada, gente, você vai aprender ferramentas que poderão ampliar sua capacidade de escuta, de compreensão e de apoio emocional e sempre fundamentada em princípios cristãos e no desenvolvimento humano, tá? E aí nós temos uma mensagem final para você, né? Porque somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso está em Efésios 2:10, né? Então, formação em terapeuta cristã, conhecimento para servir, né? Fé para transformar e propósito para viver. Ah, mas eu não sou cristã. E aí eu posso me formar? Pode. Ah, mas eu sou católico. Posso me formar? Pode se formar também. Ah, mas eu quero a formação, gostei do conteúdo, mas eu não vou agregar a fé, mas eu quero me tornar um terapeuta cristão caso eu precise. Gente, aqui não é sobre religião, aqui é sobre cuidar do emocional daquele paciente que te procura. Né? Ah, mas eu não tenho religião, mas de repente você tem a formação, de repente quem vai te procurar é um paciente que tem uma religião. E aí, você sabendo abordar o assunto, você pode trazer aquele cliente para você, certo?
Então, aqui nós estamos finalizando, né, a nossa apresentação dessa nossa formação, né, lembrando que na Fabrapse nós unimos educação, práticas terapêuticas e chamado cristão em uma única formação. Talvez Deus esteja despertando em você algo maior do que uma profissão. Você já parou para pensar nisso? Você que de repente quer unir a fé ao conhecimento, talvez Deus esteja despertando para algo maior do que uma profissão, né? Um propósito. Então, se Deus está te despertando para isso, se você sente que está sendo despertado para isso, o momento agora é de você se capacitar para você servir com excelência, para você impactar vidas e caminhar na direção daquilo para qual você foi chamado, certo? Se você já tem um chamado, imagine você agregando esse chamado ao conhecimento. Eu sempre falo que nós temos resultados excelentes. Então, eu estou finalizando aqui, gente. Essa foi a nossa informação, né? Para você que tinha alguma dúvida em relação à nossa instituição, a Fabrapse, né? Em relação aos coordenadores e professores. Então, está aqui esse vídeo explicando para você como funciona, né? A você que tinha dúvida em relação às leis, né? Eu posso, não posso? Então, aqui está um vídeo prático para você tirar todas as suas dúvidas e aproveitar os 50% de desconto ainda hoje e realizar a sua matrícula, certo? Assistiu o vídeo, chama a sua diretora e diz: é isso que eu quero para a minha vida. E eu tenho certeza que você se tornará um profissional de sucesso. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos encontramos na formação que eu tenho certeza que você vai adquirir. Sucesso e até um próximo encontro.